Boa noite a todos. Amigos e inimigos. O amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispomos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. O amigo se rejubila conosco, diante de pequeninos trechos de tarefa executada. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos complete realizar. O companheiro nos dá força, o adversário nos mede a resistência. Precisamos do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Sem o companheiro, estaremos sem apoio, e sem adversário, ser-no-á indispensável enorme elevação para não tombarmos em desequilíbrio. Jesus foi bem peremptório em nos recomendando: amai os vossos inimigos. De Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, do livro Passos da Vida. Que assim seja, graças a Deus. E para fazer nossa prece inicial, convidamos nosso irmão Leones. Meus queridos companheiros de ideal espírita, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado, aquele que está sempre disposto a nos auxiliar, a nos apontar caminhos, a nos fornecer luzes para a nossa jornada. Agradecemos a Deus a presença desse nosso irmão maior, que recebeu do alto a missão de nos conduzir, de nos auxiliar a atingirmos a iluminação interior. Agradecemos também a Kardec por tantas luzes que ele veio lançar sobre a compreensão do Evangelho de Jesus, que é para nós uma fonte e uma inspiração de conduta, de comportamento e de atitude. Que os nossos benfeitores maiores auxiliem a nossa amiga Merijane, que vai nos trazer a sua mensagem sobre uma das passagens mais belas dos ensinamentos e da vida de Jesus, quando esteve entre nós. Muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos iniciar com o segundo pré-congresso espírita. Né? No caso, ano passado teve início essas palestras em todas as casas espíritas aqui de Maceió, e esse ano é o segundo, né, Merijane? Então, o tema do congresso é o Sermão do Monte. E hoje, a nossa irmã Merijane, que é presidente da Federação Espírita de Alagoas, nos apresentará o tema Bem-aventurado os aflitos. Então, ela vai começar a palestra e, com certeza, vai falar também do congresso. Certo? Que é chique, viu? Boa noite a todos meus irmãos, meus amigos. É uma alegria imensa retornar a esta casa, rever queridos amigos, rever e sentir a presença dessa espiritualidade que sempre nos abraça com tanto carinho, com tanto amor. Então, nós estamos num ciclo de palestras denominadas segundo pré-congresso. É que durante todo o mês de junho, nós iremos realizar palestras em várias instituições espíritas da capital, com o tema central do congresso, e como Denise já disse, é o Sermão do Monte. Então, dentro do sermão, nós temos vários temas para trabalhar, para discorrer, para refletir.
Então, dentro do Sermão do Monte, hoje nós vamos tratar bem-aventurados os aflitos. E é o tempo em que eu pergunto se vocês já se inscreveram no 5º Congresso Espírita Alagoano. Se não se inscreveram, ainda vai dar tempo. Inclusive, hoje, Conceição Farias. Conceição, por favor, está lá atrás, fazendo inscrições do pré-congresso para aqueles que assim desejarem, num valor promocional de R$ 120, dividido em até 3 parcelas. Vocês vão perder a oportunidade de fazer parte da história do Espiritismo em Alagoas? Não respondam. Respondam para o coração de vocês. Então, vamos lá, gente. Sermão do Monte, o canto divino de Jesus para a humanidade. Ao proferir o Sermão do Monte, nós imaginamos a cena. Jesus, a olhar aquela multidão que ali debruçava-se sobre ele, e na sua percepção, no seu sentimento, ele adentrava na alma de cada uma daquelas criaturas e percebia a esperança, e percebia a necessidade, e percebia a sede, e percebia a saudade que envolviam aqueles corações. E o Sermão do Monte representa o hino de redenção que o Mestre Jesus proferiu para a humanidade naquele instante e deixou-nos como herança para o dia de hoje, para os dias de hoje. É no Sermão do Monte que nós vamos encontrar as bem-aventuranças, e é no Sermão do Monte que nós vamos encontrar a fala de Jesus para os seus discípulos e para nós na atualidade como cristãos. E é no Sermão do Monte que nós vamos encontrar o mandamento maior. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O Sermão do Monte é o caminho da felicidade traçado pelo Mestre de nossas vidas. Mas o nosso tema da noite de hoje, bem-aventurados os aflitos. Tem alguém em aflição por aqui? Tem alguém em sofrimento por aqui? Tem alguém em incômodo íntimo por aqui? Só eu e Denise? Pois é. A humanidade, nos tempos atuais, vivenciam esse drama na alma, parece-nos até que um pouco mais forte, por estarmos um pouco mais sensíveis às divinas mensagens. Todos nós, irmãos dos dois planos da vida, espíritos encarnados e desencarnados, vivemos nesse mundo, criados pelo Pai de infinita misericórdia, simples e ignorantes. Embarcamos na estação da simplicidade e paramos em várias estações nessa caminhada. Atualmente encontramos-nos na estação Terra 2019. Mas a nossa caminhada ainda é longa, porque nós estamos caminhando para a estação da angelitude, aonde não existirá mais dor, aonde não existirá mais aflição, aonde não existirá mais desesperação, aonde o sentimento do amor será sublime, aonde nós iremos perceber o Deus que existe em cada um de nós. Mas, por enquanto, na estação atual em que nos encontramos, vivenciamos as mais variadas situações, as mais variadas aflições. São aflições de ordem emocional, são as aflições financeiras, são aflições relacionadas à nossa saúde,
são as aflições relacionadas àquilo que nós não compreendemos. Nos afligimos pelos mais variados aspectos de nossas vidas. Olhamos para um lado, olhamos para o outro e percebemos as desigualdades que causam aflições naqueles que vivenciam. Olhamos para os nossos lares e alguns desses lares nos causam aflição em nossos corações por percebermos as diferenças e os diferentes que não conseguem ainda se harmonizar, se sintonizar com a amorosidade familiar. Olhamos para o outro lado e vemos crianças abandonadas, maltratadas. Olhamos mais adiante e vemos mansões espetaculares. Mas se quando penetramos na intimidade, dores da alma ali encontram-se, como dores físicas também. E nos perguntamos, meu Deus, que mundo é esse que nós vivemos? E a resposta nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. É um mundo de provas e de expiações. Esse é o mundo, é o estágio em que encontra-se o nosso planeta. Mundo de provas e expiações. E os Espíritos nos dizem que esse mundo é um mundo onde existe mais dor do que a alegria. É um mundo onde a aflição envolve os nossos corações de forma mais contundente. E aí nós voltamos ao Mestre Jesus e vamos observar que lá atrás ele disse, Denise, no mundo só tereis aflição. Essa fala é de Jesus, meus amigos? É de Jesus. E eu só acredito que é de Jesus porque está lá. Porque como é que Jesus de Nazaré, o nosso mestre, olha para a gente e diz, no mundo só tereis aflição. E nós precisamos penetrar e entender o que Jesus quis dizer com isso. Porque parece um maluco, né? Jesus olha para o Porangaba, vai ter aflição, viu, meu filho? Mas precisamos entender porque no mundo nós teremos ainda aflições. Nós precisamos entender. Precisamos compreender, inicialmente, que a aflição não é castigo. Que a aflição não é castigo, que Deus não nos castiga. Porque Deus é um Pai de amor e de misericórdia. Mas Jesus nos disse que no mundo só tereis aflição. Porque Ele nos conhecia intimamente. Ele conhecia que a nossa trajetória era longa. E o nosso aprendizado para a angelitude doloroso. Basta olharmos para a história da humanidade e vislumbrar a nossa história. Porque somos nós que ali nos encontramos. Somos nós que ali estávamos na Idade Média, em outros momentos, em outras eras. Olhamos para trás e vamos ver quanta dor existiu na humanidade e quantos infligiram essa dor. Vamos observar ações que, na verdade, para nossos corações hoje são... Como assim? Como é que alguém tem condições de fazer isso com outro alguém? Mas éramos nós que ali nos encontrávamos. Pecadores? Aprendizes. Nós estávamos aprendendo. Nós estávamos nos construindo como nós estamos nesse momento. E é importante nós refletirmos no nosso ontem, na nossa história, não para poder dizer bem assim, rapaz, eu acho que ali era eu. Eu tenho impressão que quem fez essas atrocidades fui eu.
Deus é tão misericordioso que nos concedeu o esquecimento, que nada valia para nós a lembrança de atos anteriores, porque a aflição não seria nem mais uma aflição, seria o espinho verdadeiramente na carne ali, sendo encaicado, como diz o Matuto, encaicado continuamente nos nossos corações. Não precisa. Mas nós precisamos entender duas situações. Primeiro, Deus é misericórdia. Segundo, a reencarnação é o perdão de Deus para todos nós, seus filhos. É a oportunidade de repararmos o ontem. Por isso, as aflições visitam-nos continuadamente, de uma forma ou de outra. As aflições nos visitam em forma de preocupação. De preocupação. Preocupa-se a gestante, nos primeiros meses gestacionais, que ali não sabe quem vem ali, não sabe se vem com saúde, se vem com a saúde debilitada. Aflige-se, angustia-se, até tê-lo nos braços. E passa para uma outra angústia. Eu não sei se vocês passaram, mas eu passei. Colocava a menina no berço e ficava tocando no narizinho e estava respirando. Ou quando dormia demais, eu balançava, a menina acordava, me arrependia, porque para dormir era uma zoada. Era aflição, porque vinha a lembrança daquelas crianças que vinham desencarnar dormindo. E eu ficava apavorada. É a aflição, a preocupação. Hoje eu me preocupo, não mais, que ela terminou a faculdade. Mas me preocupava quando ela pegava o ônibus e ia para a faculdade, que demorava, já era para estar em casa, porque não está. Preocupava-me antes, meu Deus do céu, essa menina vai ou não vai passar nesse bendito Enem? Preocupa-me hoje, que não passou na OAB. É outra preocupação. E preocupa-me depois, quando passar, como será? São as aflições comuns que nos reservam. As preocupações que nos constroem, que fazem com que nós melhoremos todos os dias. Preocupa-se aquele homem, aquele pai, aquela mãe de família que encontra-se desempregado. A aflição de perceber as contas pontualmente chegando pelo correio. Quando não vem pelo correio, vem um código de barra pelo telefone. É um verdadeiro inferno. Mas está lá, desgraça. Pontual. Não tem como negar atrasar. Eu acho que eles já estão articulando uma forma de que quando cair no fim de semana, paga no fim de semana mesmo, deixa para segunda não. Que vai ter juros e multa. Mas está lá. A aflição do luto. A dor daqueles que tiveram entes amados partindo para um outro plano da vida. Aflição para outros que têm familiares amados vivenciando experiência com uma doença grave, seja em casa, seja nos hospitais. O mundo vivencia mais variável nível de aflição. No mundo, só tereis aflição. Leia-se, preocupações. Mas por que, meu Deus, tantas preocupações? Somos filhos rebeldes. Somos filhos ainda indisciplinados. Somos filhos que necessitam de uma direção. Somos filhos que ainda temos dificuldade diante da rebeldia da nossa intimidade, de aprender única e exclusivamente pela lei do amor. Temos dificuldades ainda de amar como Ele nos amou. E aprendemos a amar ao nosso próximo quando vivenciamos as aflições e a dificuldade que saem eliminando em nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância.
No Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel nos dedica um item especial ao egoísmo, como a grande chaga da humanidade, e que precisa e deve ser combatido. No mundo só tereis aflição, nos fala Jesus. E abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, não vou dizer o capítulo não, quero ver quem é bom aqui. Todos fazem Evangelho no lar? Fazemos, olha que legal, fazem muito bem. E aí, se não fizer, minha gente, temos que fazer. Da mesma forma que nós colocamos fechaduras, cadeados, contratamos segurança, nós temos que contratar essa segurança divina para as nossas vidas. O Evangelho no lar é a segurança contra o assédio, que pode nos levar a mais dores e aflição. Já terminei a palestra, é? Deu o fechamento final, vou ter que criar outra agora. O capítulo é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já dei uma bela dica. E nele consta não a causa das aflições, mas nos fala da dor, nos faz refletir das ações, nos traz as reflexões do qual precisamos trabalhar para entender o que nos envolve na atualidade. Alguém sabe que capítulo é esse? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Não é por acaso que é o maior. E nele nós vamos encontrar as causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições, os motivos de resignação. Nós vamos encontrar a diretriz e as orientações do qual nós necessitamos para iluminar as nossas almas com os esclarecimentos necessários para que nós tenhamos uma postura de melhor sofrer diante daquilo que nos chega, daquilo que nos testa os sentimentos, daquilo que se faz necessário para o nosso aprendizado. Porque as aflições nos causam, em muitos casos, uma vez mais acelerada, mais aumentada, o sofrimento. A aflição todos nós passamos. E sofrimento, alguém já sofreu aqui? Alguém tem uma marca do sofrimento no coração, na intimidade? Penso que todos nós temos. Todos nós somos marcados pelo sofrimento. E por que nós sofremos? Porque o sofrimento envolve a nossa intimidade, não uma, mas às vezes mais de uma vez, 2 vezes, e dói intensamente. Porque o sofrimento se faz presente na humanidade de forma tão insistente. Porque o sofrimento nos envolve e nos convida a mudanças tão necessárias. O que traz, qual o contributo do sofrimento em nossas vidas? E mais, por que nós sofremos? A nossa vida é uma construção. Cada reencarnação, nós fazemos uma construção que vai aumentando esse alicerce em nós. Nessa abençoada construção, no nosso abençoado aprendizado, vez ou outra causamos dores e sofrimentos. Vem-nos o arrependimento. O sofrimento para cada um de nós nada mais é do que um pedido pessoal. Eu pedi para sofrer. É um pedido meu. Cada um de nós que aqui nos encontramos, inclusive o pessoal que está nos acompanhando pela Rádio Brasil Espírita, cada um de nós pediu para sofrer. Aí alguém pode estar pensando, o que é que essa louca
está dizendo que eu quero sofrer, que eu fiz por onde sofrer, eu estou pedindo a Deus, eu quero sofrer, Senhor. Não. Nós não pedimos. Mas as nossas escolhas, em nossas vidas, em nossas existências, melhor dizendo, ou em nossa existência atual, gerou o sofrimento. Porque o sofrimento em nossas vidas é colheita. Nós estamos colhendo o que nós semeamos. Nós plantamos. E hoje estamos recolhendo esses frutos para o nosso aprendizado. Nós olhamos para a humanidade nos dias atuais, e quem é do atendimento fraterno pode até dizer isso. Uma das maiores reclamações, obviamente, é a depressão. Mas o aspecto que leva à depressão tem, digamos assim, um gatilho nos mais variados aspectos, mas muito mais solidamente no sentimento, na não aceitação de algo ou de alguém. A não aceitação de si mesmo. Ou a rebeldia íntima por não poder mudar aquilo que já está posto. O que, de certa forma, se nós observarmos, essa ação é um ato de rebeldia a desígnios superiores. Ainda é uma exaltação do orgulho, que é uma doença da alma. Que é uma doença da alma. Conhece-te a ti mesmo. Nos recomenda Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 919, com a resposta de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Porque nada ficará escondido. Tudo virá à tona. E nos dias atuais, esse tsunami íntimo que está acontecendo nas emoções de todos nós é justamente para remover o que está guardado. Retirar o que está lá, bem guardadinho, e extirpar, para que nós possamos, em verdade, nos curarmos. Por isso Jesus nos disse, no mundo só tereis aflição. Porque é uma dor. Remover a doença da alma é doloroso. Porque nós a acalentamos durante muito tempo. Já perceberam? Eu tenho certeza que sim. Como é difícil a gente vencer as nossas más inclinações? Já perceberam? É muito complicado vencer as más inclinações. Observem. Se alguém vem se defrontar comigo, epa, peraí, ninguém pisa nos meus calos, não. Ou então faz aquela frase famosíssima, né? Pise no meu pé e diga quantas tapas quer. Porque eu sou assim, ninguém pisa comigo, ninguém brinca comigo, não. E a pessoa se acha o máximo. Se acha. Mas essa exaltação mostra a condição em que ainda nos encontramos. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. No Sermão do Monte, nós encontramos essa escala de ascensão espiritual. Porque o que nós falamos, o que nós conversamos,
para que nós possamos acolher na nossa intimidade, nos nossos corações. Ora, peraí, eu já fiz uma aflição, eu tenho uma aflição, mas eu não lembro do que eu fiz, por que eu vou sofrer? Eu não tenho lembrança, por que eu vou sofrer? Mas Jesus, conhecendo a nossa intimidade, colocou tudo muito bem posto no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Porque para eu aceitar o sofrimento com serenidade, eu preciso ter desenvolvido a humildade. Eu preciso desenvolver a humildade. Porque se eu não desenvolvo a humildade, eu não aceito as aflições e as dores da alma como um aprendizado. Eu entro na rebeldia porque Deus fez isso comigo. Eu não mereço. Tereza, sim, que é toda errada. Mas eu, uma pessoa maravilhosa como eu, não mereço sofrer. Por que não Meirinha? Porque eu. E não perguntamos, por que não eu? Por que não eu? E é nas bem-aventuranças que nós vamos encontrar essas respostas. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque pobre de espírito é humilde. Pobre de espírito é aqueles que trabalham em si a humildade. Bem-aventurados os aflitos, que é o nosso tema da noite de hoje. Eu só vou ser bem-aventurado como aflito e receberei a consolação se eu tiver trabalhado na minha intimidade o sentimento da humildade. Que pode não ser a virtude mais importante, mas para nós é. Porque sem a humildade a nos envolver, eu entro em atitude de rebeldia contra o que está posto em nossas vidas. No mundo, só tereis aflição. Porque preciso remover tudo quanto se faça necessário para a minha redenção. Para a minha redenção. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Terceira bem-aventurança. Não vou falar das 9 não, minha gente. Porque senão a noite é pequena, a gente vai adentrar até meia-noite e vocês eu acho que não vão gostar muito. Né? Mas é importante nós lembrarmos que nessa escala de valores, que são as bem-aventuranças, lá no topo está bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí alguém pode perguntar, mas pacífico e pacificador não é a mesma coisa, não? Não. Presta atenção na escala de valores. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacífico é você não revidar o mal que lhe fazem. Ser pacificador é você revidar o mal que lhe fazem com o bem. Quem cantou esse hino maravilhosamente, que nós conhecemos como uma canção de Francisco de Assis, ali encontra-se o pacificador. Toda a canção de Francisco de Assis, a oração de Francisco de Assis, é uma oração ao pacificador. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Só quem tem um coração renovado pelo amor, só quem tirou todas as manchas das suas entranhas, consegue ser um pacificador. Consegue ser o instrumento da paz do nosso Pai. Enquanto isso, nós caminhamos
ainda com as nossas aflições e precisamos compreendê-las. Aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, as aflições em nossas vidas têm dois aspectos, que podem ser provacionais e expiatórias. São esses dois aspectos que envolvem as nossas vidas. Aliás, vivendo no mundo de provas e expiações, tudo que gira em torno de todos nós tem aspectos provacionais e expiatórios. Trabalho, família, nossas vidas. Tudo gira em torno desse aspecto para que possamos superar. Nos aspectos provacionais, nós estamos melhorzinho na vida. Nós demos uma melhoradinha nesse aspecto. Nós podemos até já ter participado de algumas escolhas para as nossas existências. E aquilo não nos é imposto. Nós podemos ainda decidir. E as nossas reencarnações, elas podem ser modificadas dependendo da forma como nós vamos reagir aos acontecimentos. Se reagimos bem aos acontecimentos, as questões podem ser melhor direcionadas. Se reagimos mal aos acontecimentos, as questões devem ser um pouco mais estreitadas para que a gente não fuja tanto do prumo. Mas os expiatórios, esse não tem negociação, são impostos. É imposto para cada um de nós. Não tem como dizer não. Porque fazem parte da necessidade de cada um de nós para que possamos reequilibrarmos psiquicamente, reequilibrarmos espiritualmente, para continuarmos, seguirmos na direção da felicidade. É uma necessidade que o nosso Pai derrama-se sobre todos nós. Aí nós percebemos doenças degenerativas, nós percebemos crianças que nascem com certas atrofias, nós percebemos aspectos altamente dolorosos e irreversíveis para uma necessidade de reequilíbrio energético daquelas criaturas, daqueles filhos de Deus, que por algum motivo afrontaram a lei divina. E precisam reequilibrar-se psiquicamente. Quem são os nossos irmãos que optaram naquele instante de loucura por encurtar a sua vida na terra, os nossos irmãos suicidas, os nossos irmãos que vivem a experiência para tornar o próximo dependente, seja de drogas, de álcool, de sexo, de jogos, tudo aquilo que desvie e que possa corromper a alma daquela criatura naquele instante. São situações que precisam ser restabelecidas, reequilibradas. Por isso, são situações que são impostas, porque o infrator não tem condições de decidir, naquele instante, o que é melhor para ele. Naquele momento. Vivenciando aquela experiência, eles retomam a sua caminhada. Alguns anos atrás, eu acredito que os senhores vão lembrar, estava aquela discussão muito grande sobre os nossos irmãos anencéfalos. Uma geração que renasceu aqui na Terra, em particular aqui no nosso Brasil, e aonde houve as mais variadas discussões. E na oportunidade, tramitou na justiça a lei em que permitia o aborto para aquelas crianças que estavam naquela situação. Nisso, nós tivemos a oportunidade de conversar com o nosso querido amigo Marcel Mariano da Bahia, quando ele esteve aqui em Maceió.
E ele nos dizia: Meire, um dia antes, nós estávamos numa reunião mediúnica na Mansão do Caminho, quando veio uma comunicação do senhor Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, que nós conhecemos. E esse espírito falava do grande comprometimento que a nação estava prestes a adentrar num grande karma coletivo. Um karma coletivo. Que o Brasil, até aquela oportunidade, ainda não tinha. Um karma coletivo por uma lei que vai ser aprovada. Uma lei que vai impedir o reequilíbrio psíquico de filhos de Deus que optaram, num ato de loucura e de sofrimento, em diminuir o tempo aqui na Terra. E era um karma coletivo para a humanidade. Porque o tribunal queria decidir aquilo. Simplesmente era como se tivesse pulado etapas. Porque as pessoas que o povo brasileiro ali colocou não puderam frear. E a nação era responsável por não escolher os seus representantes. No outro dia foi aprovada a lei para realizar o aborto aos anencéfalos. E naquela noite, Joana de Ângeles trouxe uma mensagem a anencéfalos, falando quem eram eles. No mundo só tereis aflição. E quando vermos uma aflição, não nos detamos. Derramemos lágrimas, porque nós vamos sofrer e vai doer. Mas nunca esqueçamos, nesse momento, Deus nosso Pai está nos dizendo: filho, filha, chegou a hora. Você pode vencer. Eu estou com você. Porque vivenciamos no mundo onde precisamos ter o exercício da dor para sublimar o amor que está em nós, que nasceu com cada um de nós, mas que nós apagamos momentaneamente com a nuvem do egoísmo e do orgulho. E essas chagas da humanidade precisam ser retiradas. E vão ser retiradas. Porque Deus assim o quer. Porque o mundo assim caminha. Estamos todos a caminho da luz. E todos somos convidados para o grande festim. Mas precisamos estar com as nossas vestes nupciais límpida. E quando os Espíritos nos falam das vestes, eles nos falam que os nossos corpos espirituais precisam estar limpos, sem máculas, sem as doenças da alma, sem os cânceres que regeneram, sem as dores que transformam. Porque nós, humanidade, na grande pedagogia da vida, a lição máxima do aprendizado, para que fique impregnado em nossas almas, ainda é o sofrimento. Mas que o sofrimento não seja visto por nós que aqui nos encontramos reunidos, sob as bênçãos de Jesus e o amparo de amigos espirituais que nos envolvem com o seu amor. Que possamos analisar as dores que nos chegam como um abençoado medicamento que vai nos trazer no amanhã a nossa felicidade.
Felicidade essa que nós não compreendemos até ontem. Felicidade essa que nós buscávamos de todas as formas. Felicidade essa nos que nós embriagávamos as nossas almas, dilacerando as entranhas dos nossos corações. Felicidade essa que não durava mais do que algumas horas de um prazer fortuito. E ao término, quando passava aquelas emoções, vinha o abatimento e a solidão. A felicidade que Jesus nos promete é a felicidade duradoura. A felicidade que persevera e permanece em cada um de nós em todos os segundos de nossas vidas, sem altos e baixos. Mas ela está conosco porque nós vamos conquistá-la. E o que nós conquistamos, ninguém nos tira. E é nessa felicidade que nós precisamos focar. É na felicidade que o Mestre Jesus nos prometeu que nós precisamos alimentar as nossas almas. As nossas escolhas irão determinar essa felicidade. Às vezes, é doloroso dizer não no combate às nossas imperfeições. Porque as nossas imperfeições nos são prazerosas. Porque, de alguma forma, as nossas imperfeições nos dão prazer. Se você pergunta para um fumante por que ele fuma, ele vai lhe dizer, porque é gostoso. Porque é bom. Mas te faz mal, mas é bom. Deixa de fumar, eu não consigo. Se você perguntar a um alcoólatra, por que tu bebe? Porque é bom. Porque eu chego a salivo. Porque eu sinto na alma essa necessidade. Se você perguntar a um irmão que vive na drogadição, ele vai te dizer, porque é bom. E não vão dizer que todos, de certa forma, estão em fuga existencial. E quando nós vivemos a situação de estarmos relacionados com pessoas que lidam diariamente com as questões da viciação, que nós olhemos com mais piedade. Porque muitas das vezes eles sofrem tanto mais do que cada um de nós. E nós não temos muitas vezes noção do quão difícil é se libertar de tais viciações. Porque não é apenas a vontade daquela criatura que se estabelece naquele instante. É uma ação dos dois planos da vida. Nós conversamos certa feita com uma trabalhadora espírita e ela dizia, eu bebia antigamente. E quando eu descobri a doutrina, que eu me coloquei, eu digo, eu vou deixar de beber. Porque isso não me traz a felicidade que eu tanto quero. Passado alguns meses, ela chegou-nos em desespero. Eu digo que teve uma recaída. Mesmo não sendo álcool, é aquela bebedora social de final de semana. Eu dizia, mas o que foi acontecer? Porque esse desespero, ela dizia, Meire, eu estou há 5 meses sem beber. E eu, graças a Deus. Mas, Meire, todas as noites, eu sonho que estou bebendo. Que estou na balada. E acordo de ressaca. O que é que eu faço? Bora trabalhar? Mas eu não posso.
Eu bebi, eu digo, não tem problema não. Você já está estudando, já tem um curso de passe, vai para a sala de passe. Mas eu digo, vai menina, vai se exercitar, vai potencializar teus trabalhos, tuas ações. E ela foi. 1 ano depois dessa conversa, ela chegou para mim e disse, Meire, você não sabe o que aconteceu. Eu digo, não, mas me diga. Curiosa quase nada. Me diga, conte tudo, não esconda nada. Sonhei que tinha ido para a balada. Eu, de novo, mas dessa vez você não sabe. Botaram você no sonho. Eu digo, vixe Maria. Ninguém foi. Foi. E tu me oferecia uma boêmia. Eu acho que era lançamento na época. Eu digo, não era eu. Não queria conversa, não era eu. Não, não era você não. Eu digo, sim, por favor. Me oferecia, é a melhor do mundo. Eu não bebi. Pelo contrário, chamei a atenção e dei lição. Eu digo, olha, está funcionando o negócio aí. Isso já faz mais de 10 anos. Estou contando essa história para que nós possamos perceber a dificuldade das nossas viciações, a dificuldade das nossas tendências infelizes. Porque o esforço na carne deve ser perseverado com o esforço em outro nível. Por isso o Mestre Jesus nos recomendava: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Ora antes de dormir, porque quando tu cerra teus olhos na matéria, teu espírito está liberto. Aí ele vai para onde os prazeres que ele sente ainda o convidam. Vigia e ora, para não cairdes em tentação. Porque depois que nós caímos, tem que reparar. Tem que reequilibrar. Essa é a recomendação de Jesus. Essa é a orientação da doutrina dos Espíritos. E é por isso que a doutrina dos Espíritos ela é consoladora. Não é porque ela vai nos tirar a dor. É porque ela não vai nos explicar para que sofremos. Não por que sofremos, mas para que nós sofremos. Para que vivenciamos o espinho na carne. Como dizia Paulo de Tarso, eu tenho espinho na carne. É para aprender e nos libertarmos para seguir na abençoada estrada de iluminação e de redenção de todos nós, filhos de Deus de amor e de bondade. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Meus irmãos, vivenciamos nesse momento, cada um de nós que aqui nos encontramos, a mais importante reencarnação de nossa existência, de nossas existências. Porque pela primeira vez para a maioria de nós estamos tendo a consciência de onde viemos, o que aqui nós estamos fazendo e para onde nós iremos. Nós estamos tendo a noção do que a vida reencarnada não é um parque de diversões. É uma escola de aprimoramento. É um hospital de restabelecimento. E é uma casa de amparo para as grandes dores e para que possamos assim nos ligarmos ao Pai. A vida na terra precisa ser revista por todos nós. Precisamos aprender a saber dizer sim, sim e não, não. E muitas vezes, esse sim ou esse não vai trazer lágrimas em nossas almas. Porque vai diretamente contra os nossos anseios pessoais. Mas vão diretamente a favor dos nossos anseios espirituais
para a conquista da verdadeira felicidade. Tem alguém que quer ser feliz aqui? Estou com você. E Jesus nos disse: a felicidade não é deste mundo. Então está tudo certo. Eu também não sou desse mundo. Vocês são desse mundo? Nós somos do outro mundo. A gente está de estágio aqui. Então vamos trabalhar direito para quando voltar para casa, voltar a ser feliz, para ser feliz. E reencontrar aqueles que nos antecederam. A vida, ela nos mostra esses diferenciais para que nós possamos nos colocarmos com mais propriedade, com mais serenidade, com mais dignidade, para sermos felizes. Fomos criados simples e ignorantes. Fomos criados para sermos anjos. Cadê o cantor? Depois vamos cantar. Se não hoje, outro dia, um dia, todos nós seremos anjos. É essa a nossa destinação. É assim que Deus o quer. E é assim que, passo a passo, de estação em estação, nós vamos conseguir. Bem-aventurados os aflitos, todos nós, irmãos, nos dois planos da vida, que seremos todos consolados. Porque assim, o Mestre de nossas vidas nos orientou. E é assim que precisa ser em nossos corações. Muito obrigada e que a paz do Cristo envolva-nos o coração. Você pode cantar um pouquinho mais para a gente, antes de terminarmos? Queremos agradecer a nossa querida Merijane, né, por esse momento maravilhoso e convidar mais uma vez a todos para o 5º Congresso Espírita Alagoano, que terá início no dia 5, 6 e 7 de julho, no Centro de Convenções. Então, também temos ingressos aqui na livraria com Elizabeth. Então, vamos ouvir mais uma música do nosso irmão e depois nós terminamos os nossos trabalhos. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar,
que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado por essa maravilha. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos nós. Então, vamos fazer a nossa prece final com nossa irmã Vera. Eu, sinceramente, depois da prece de São Francisco, da oração de São Francisco, penso até desnecessário, né? Mas como prece nunca é demais, então eu convido a vocês todos a fechar os olhos, permanecendo nesse clima de extrema paz, e vamos visualizar o Mestre Jesus, que é para nós exemplo e espelho de resignação. A Maria, mãe de Jesus e mãe de todos nós, que é exemplo de resignação também, e que é um modelo de fé e determinação dentro de tanta aflição. Se alguém tem dúvida sobre o que seja sentir aflição, pode visualizar Maria. E Kardec, esse exemplo também de resignação e que experimentou tanta aflição. Na verdade, passeando pela história, são tantos nomes, mas esses são mais presentes. E então a gente aproveita
aqui, todo mundo junto, para pedir ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, que nos dê força, fé, determinação, para que possamos aceitar as aflições com resignação, compreendendo que são caminhos, são meios para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, que Maria, essa mãe de todos nós, essa mãe amada, Jesus, nosso irmão, e Kardec, que tem uma força tão grande nesse movimento, que nos clarifica para a nossa elevação, que esses bons espíritos hoje, especialmente, abençoe a todos nós aqui, irmãos em estado físico e espiritual, que nos abençoe e que continuem conosco nos nossos corações. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma noite de reflexão e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecendo mais uma vez a nossa querida Merijane, a equipe da Federação, agradecemos a presença de todos vocês e a todos os que nos assistem pela Rede Brasil Espírita.